Boa noite, tudo bem? Espero que com vocês estejam bem. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu vim aqui nesta noite para falar um pouquinho, da minha família, especificamente do meu filho. Que, como eu falei com vocês no primeiro vídeo, eu tenho uma criança com hiperatismo e déficit de atenção. Não sei se todas as pessoas conhecem a sigla TDAH, que é crianças com hiperatismo, crianças com transtorno, de déficit de atenção. Eu vou explicar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho das experiências que eu tive referente a isso, para poder ajudar vocês também com isso, porque eu sei que tem algumas mamães que têm filhos que possam estar com essa dificuldade, que ainda não soube, como ajudá-lo, procurar um profissional. Então, eu vou passar um pouquinho das características do Juan para vocês. Se acaso vocês acharem que o filho de vocês está passando por essa dificuldade, para que vocês venham procurar um profissional para ajudar vocês, porque muitas vezes a gente julga o nosso filho, com qualquer tipo de coisa, achando que o nosso filho é burro, ou achando que o nosso filho não quer aprender, que é preguiçoso, que fica dando desculpinha de dores, e na realidade não é isso. Ele pode ter esse transtorno, de déficit de atenção e hiperatismo, e ele pode ter essa dificuldade, Então, eu vou passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu tenho um filho chamado Juan Davi, como eu falei para vocês, ele tem 7 anos. Há 4 anos eu descobri que ele tem, nós fizemos o diagnóstico, com um profissional, com um médico, tudo, e a gente descobriu que ele tem TDAH, que é déficit de atenção e hiperatismo. Como eu estava dizendo para vocês, o Davi sempre foi uma criança diferente, uma criança carinhosa, atenciosa, sempre deu muito amor pra gente, Mas algumas coisas sempre foi diferente de outras, Como eu sou mãe de uma menina também de 11 anos, eu vi uma certa diferença, assim, uma delas que eu vou explicar pra vocês. Normalmente crianças assim, elas são muito agitadas, elas não têm paciência, são inquietas, normalmente elas pulam muito, elas giram muito, elas correm, escalam coisas, sobe coisas altas, não tem medo do perigo, pode pôr a mão no fogo, pode pegar numa faca, pode colocar a mão dentro do ventilador. Tô passando a experiência do meu filho para vocês, tá, gente? Cada criança reage de algumas maneiras. Tem algumas que são iguais e tem outras que são diferentes. Não tô dizendo que o filho de vocês tem isso, tá? Deixando bem claro que eu tô tentando ajudar, que tem algumas mamães que pediu a minha ajuda, E eu tô passando um vídeo para que, se chegar alguma mamãe que esteja passando por essa dificuldade, que venha ajudá-la, Que ela venha com algumas características, venha ver a diferença no seu filho, Como eu estava dizendo, o Davi, fora isso, essa agitação, ele anda na pontinha do pé, ele lava muitas mãos, mexe muito com água, ele tem algumas características de só come algumas coisas, que é arroz, feijão e carne. Se eu mudar o prato, ele já não aceita. Ele não gosta de suco de polpa. Não é toda fruta que ele gosta. Só são 3 tipos de fruta que ele gosta, que é manga, banana e maçã. Ele não é muito fã de doce. Gosta muito de salgado, Mas assim, se tiver alguma verdura, ele não come. Cebola, não come. Só se for de frango sem nada. Ele tem uma certa dificuldade para dormir, Crianças assim, elas demoram muito para dormir. Tem dia que 3, 4 horas da manhã eu tô com ele acordado, Mudou a rotina em casa, ele muda totalmente, ele fica agitado, ele fica nervoso, ele fica agoniado. Aí ele fica pulando muito mais, correndo muito mais, tem uma certa rejeição à comida, fica um pouco agressivo, grita muito. Então, tem isso que também é algo que tem que você estar observando, Outra coisa também é na escola. Ele tem uma certa dificuldade de trabalhar em grupo, Ele é meio agressivo com os coleguinhas, ele não aceita ouvir não das pessoas,
Outra coisa que também é ruim é a aprendizagem dele se desconcentra muito fácil. Então, se a professora estiver fazendo alguma lição, passando alguma informação, né, que ela estiver passando na rotina da sala, ele se desconcentra muito fácil com um lápis, com uma mosquinha estiver passando na frente, o barulho de um carro do lado de fora, se estiver tendo um barulho na quadra. Então, são coisas que ele tem muita dificuldade. Então, como a professora já conhece o quadro, né, que ela já está com ele há 2 anos, ela sempre coloca ela na mesa com ele, auxilia ele sempre, né, para que ele venha entender que ele precisa fazer a liçãozinha, que ele tem que prestar atenção na sala, que ele tem que prestar atenção na professora, assim, entendeu? Então, é bem assim, né? Normalmente a professora tem uma atenção maior com ele, porque ele pula muito na sala de aula, ele corre, né? Ele também, uma das maiores dificuldades dele é com o material escolar, ele perde muito material, ele derruba muito lápis, então com isso quebra muito lápis, então tem que sempre estar comprando lápis, perde apontador, perde borracha, né? Então eu sempre tenho que estar comprando, tendo um estoque em casa, mas não deixando de pedir para ele estar cuidando dos materiais, para que ele venha ter uma responsabilidade. Isso é uma coisa que eu tenho que estar pedindo constantemente para ele. Isso é uma coisa que ele esquece. Se eu não falar amanhã, ele não vai lembrar de fazer, né? Aí ele vai aprontar na sala, ele vai desobedecer a professora, vai correr, vai gritar. Ele fica muito agitado. Então, com isso, ele toma um remédio para se acalmar. Ele toma também um remédio para dormir. Eu tenho que fazer a higiene do sono, que é colocar ele, dar o banho nele. Ele jantou, dar o banho, dar a medicação, apagar todas as luzes da casa e tentar fazer ele dormir. Normalmente é muito difícil fazer isso. Eu tenho uma luta muito grande porque às vezes os vizinhos aqui faz barulho, faz festa, isso o incomoda e ele não dorme. Enquanto ele vê na casa uma luz acesa, ele vê um movimento, ele não dorme. Então é bem complicado, né? Mas a gente, com muito esforço, estamos tentando, né? Ele passa com pediatra, psicóloga, ele passa também com neurologista, ele passa com fonoaudióloga e toda segunda-feira ele tem uma terapia que ele passa, que aqui Barueri fornece para essas crianças, porque eles para sempre vai precisar passar numa terapia, porque essa terapia o que faz? Ajuda na fala, ajuda na convivência com os colegas, porque com essa terapia é um trabalho em grupo, então ele tem um grupinho de crianças da faixa etária dele, que ele conversa, que ele se descontrai, que ele brinca, que ele joga jogos. Então ele aprende a se controlar, ele aprende a trabalhar em grupo, ele aprende a falar com os colegas, a entender que às vezes ele vai perder, às vezes ele vai ganhar. Isso é uma coisa que ele tem muita dificuldade. Então todas as vezes que ele perde um joguinho ou que ele tá jogando uma bola, ele perde, ele vai pra agressão, ele não aceita perder, ele chora, ele agacha, fica encolhidinho e chora, 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 doído, de cair lágrimas dos olhos, como se fosse uma dor profunda. E assim é quando a gente fala pra ele que não pode ou que não vai dar algo pra ele age da mesma forma. Então essa terapia tem ajudado, porque lógico que essas crianças são muito inteligentes, gente. Então ele sabe que se ele chorar, às vezes o pai e a mãe vai ceder. E aqui, às vezes, eu tenho que, com o coração muito doído, espremido, abrir mão de ceder, às vezes ser um pouco dura com ele, pra não dar. E com isso, ele fica triste, ele fica isolado, ele fica no canto, ele não vai querer mais brincar. Aí ele se sente frustrado, aí ele fala que ele não é um bom filho, que eu não mereço dele como filho. Aí ele fala que ele não é um menino bom, que ele não vai pro céu, que o Papai do Céu não tá mais gostando dele. É bem assim que ele age, né? Eles são muito sentimentais, eles têm proporção a ser crianças com depressão, crianças depressivas. Eles têm uma baixa autoestima muito grande. Então a gente tem que sempre estar falando que ele é lindo, que ele é um filho maravilhoso, que a mamãe ama ele, que ele é o príncipe da mãe. Então todas as vezes que ele consegue fazer a liçãozinha, eu falo que ele é meu príncipe, parabéns, a mamãe tá muito orgulhosa de você. Então é dessa forma que a gente tem que estar
trabalhando para ajudar ele, né? Outra forma também muito interessante é que com as terapias, nós, os pais, também temos um grupo. Então, tem também uma psicóloga que conversa com a gente, que ela nos ajuda, nos dá força, porque tem dia que a gente está tão sobrecarregado, tão triste, tão chateado, tão nervoso, que a gente às vezes precisa desabafar, porque nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. E nós pais também somos, por mais que os filhos pensem que os pais são perfeitos, os pais não são. Nós erramos muito e nós aprendemos cada dia mais. Então, essa psicóloga, ela tem ajudado muito eu. Eu tenho aprendido a ser uma mãe diferente, uma mulher mais paciente, com um coração mais bondoso. Eu era uma pessoa muito ríspida, eu era uma pessoa que temperamento muito difícil. E eu sei que Deus deu esse presente para mim, essa criança, esse meu filho maravilhoso, que me mudou, tem me mudado todos os dias. Tudo que na primeira gestação eu falei com minha filha, porque a gente não é perfeito, né? Eu tenho tentado ser diferente com o Davi, né? Então, Deus fez essa oportunidade do meu filho ter essa deficiência, não uma deficiência, uma dificuldade, né? Ele tem uma dificuldade, que às vezes a gente fala deficiência, mas não é deficiente, porque meu filho ainda é perfeito. Mas o que acontece? Ele tem até um certo grau para conseguir fazer as coisas, né? Ele não consegue fazer muitas coisas, né? Como, vou dar um exemplo, aqui em casa, que ainda ele é muito dependente de mim, e isso na escola, na terapia, tem ajudado, tem ensinado. Quando ele vai ao banheiro, para se limpar tem que ser nós. Quando ele vai ao banheiro, ele pede para a mãe e para o pai. Ele não faz sozinho. Outra coisa também, outra coisa que eu também acho bem difícil, né? Que ele não faz sozinho é o banho. Um exemplo. O banho eu preciso sempre estar falando para ele, filho, tem que lavar a cabeça, tem que passar sabonete no corpo. Senão ele entra no chuveiro, ele toma banho e só se molha. Então, sempre a gente tem que estar falando o que ele tem que fazer, né? O cardaço ele não consegue amarrar sozinho. E ele já tá com 7 anos. E ele ainda tem muita dificuldade. E quando ele não consegue, ele fica nervoso, ele chora, ele fica irritado. Fala, poxa, mãe, eu não consigo fazer nada. Mas não é. É porque essas crianças, em algumas coisas, a coordenação motora deles tem muita dificuldade. Então, com isso, eles precisam fazer curso para ajudar eles na coordenação motora, como futebol, natação. São coisas muito boas que ajudam eles na coordenação motora. Manipulação com massinhas, quebra-cabeça. Lego, meu filho ama Lego. Ele tem carrinho, ele tem boneco, mas ele não liga. Ele quebra, né? Ele bate os carrinhos, ele quebra tudo o Lego, joga longe. Mas o Lego é a adoração dele. Ele faz várias coisas, várias invenções com os Legos, né? Então, assim, ele é muito inteligente. A memória dele em relação ao quebra-cabeça, né? Que a gente tem que achar os parzinhos quando tá de ponta cabeça. Ele tem uma memória muito boa. E senha, olha, eu falei pra ele uma vez a senha do banco, até hoje ele lembra. Então são coisas assim, alguns flashes que ele lembra muito. Ele é muito bom em matemática, mas para pôr no caderno, ele tem muita dificuldade na sala de aula. Então ele fica muito pendente no caderno na sala de aula por conta disso. Porque ele consegue fazer as coisas mentais, mas não consegue pôr no papel. Então, com isso, a professora sempre tem que estar auxiliando, sempre agradando ele. Oi, amor. A raiz quadrada de 0,7 é a raiz quadrada. Tá bom, amor. Então, gente, como eu tava falando, a mente dele é assim, super fértil, né? Ele tem um raciocínio, tudo dele é muito exagerado, né? Tudo dele é 1000 anos, tudo é assim, bem exagerado. Mas voltando ao assunto, ele tem essa dificuldade, então a professora sempre tem que estar dando esse auxílio para ele, né? No caderno, essa dificuldade, então ele está com muitas lições pendentes, então a professora tem que estar sempre no pé, mas sempre elogiando, né?
Então, sempre quando ele faz lição, ele tem que ter 30 minutos de pausa para ele descansar, porque a mente deles cansa muito, porque o cérebro deles é diferente do nosso, é muito acelerado, por isso que eles pulam, por isso que eles não param, eles são muito agitados, porque o cérebro deles é muito mais rápido que o nosso. Então, para eles fica muito cansativo. Então, o que eles fazem para não ficar sobrecarregado? Eles pulam, eles soltam as energias deles, né? Por isso que é bom colocar essas crianças em curso, fazer eles sempre estar fazendo alguma coisa ativa para que eles descarreguem essa energia, né? Por isso que há um tempo atrás, né, eu tinha colocado ele para fazer um curso gratuito aqui por Barueri. Como ele ainda não tinha pedido ainda, né, o pessoal do grupo que ele faz, que é uma traca aqui de Barueri, né, para pedir um auxílio, né, de algum curso específico para ele, né. Mas voltando ao assunto, antes dele fazer o curso, que o Matraca vai ajudar a gente agora, né, eu estava num público aqui de Barueri mesmo, né, gratuito, uma associação. Eu tive que tirar ele porque eles não conseguiram lidar com essa situação, eles ainda não estão preparados, né, para uma criança assim, porque ele precisa de todo momento de uma atenção, para se trocar, para guardar suas coisas, porque ele esquece as coisas. Se ele pegou e colocou uma roupa ali, ele vai deixar ali e vai embora e vai deixar, vai esquecer. Se ele foi com a mochila, mesmo que a mochila esteja nas costas, ele vai esquecer de pegar. Então ele tem que estar sempre avisando ele: Davi, pega o seu caderno, Davi, não esquece a garrafinha. Então todos os dias eu tenho que estar tendo uma intervenção com ele, explicando para ele: filho, hoje você vai para a sala, você vai prestar atenção na prova, você vai obedecer. Fora que ele já toma as medicações já para se acalmar, não fica tão agitado na sala de aula, mas mesmo assim ainda tem algumas consequências, né, que o remédio dá, que no caso ele fica muito sensível quando ele toma esse remédio, então ele sente um barulho muito mais apurado do que o normal, né, que ele já tem essa sensibilidade e fica um pouco maior, né, mas mesmo assim ainda ajuda muito, porque ele fica mais calmo, ele consegue prestar mais atenção na aula. Ele fala: mamãe, dá aquele remédio que eu fico bem inteligente. É muito lindo ele falar isso, mas tem isso. Então, assim, esses dias da quarentena, a gente tá tendo muita dificuldade, porque, assim, totalmente saiu da rotina, né? Aí eu conversei, né, com a psiquiátrica, que a gente tem conversado no grupo do WhatsApp, e ela pediu para mim, nos horários, como se ele estivesse na sala de aula, colocasse ele para estudar, fizesse a rotina como se ele estivesse na sala de aula, porque com isso estrutura todo ele. Ele fica estressado, ele fica agitado, ele agride a irmã, ele não me obedece, ele não para, ele pula, pula, ele extravasa. Aí ele não para, gente, ele não senta, ele não consegue ficar sentadinho assistindo um desenho. É assim, ele assiste um desenho, ele sentou, aí daqui a pouco ele tá de cox, aí daqui a pouco ele tá em cima do sofá, aí daqui a pouco ele tá escalando a parede, aí daqui a pouco ele quer subir numa cadeira, ou ele tá dando uma estrelinha, ou ele tá rodopiando, ou ele tá correndo pela casa. Então é assim, a minha rotina é assim do dia a dia com ele, mas é gratificante, né? Porque assim, a gente sabe que o Davi é uma criança especial, ele é um menino muito bom e é muito carinhoso. Ele tem uma dificuldade em ficar sem a mãe, sem o pai. Isso a psiquiátrica conversou comigo, né? Que eles não aceitam a perda e para eles vai ser muito difícil lidar. Então a gente tem que estar sempre conversando com ele, né? Explicando que um dia a mamãe vai pro céu. E todas as vezes que a gente conversa, ele chora muito, uma perda muito grande, como se eu tivesse falecido. É muito difícil, né? Eu sempre tento conversar, preparar ele para o mundo, porque ele vai ter as suas limitações, né? E são muitas que ele tem. Mas também tem muitas coisas que ele consegue fazer muito bem, que me deixa muito feliz. Ele tem melhorado bastante, ele tem tido mais atenção na sala de aula com a professora tem conversado com ele. Tem dias que ele tá muito agitado, tem dia que ele tá mais calmo. Isso varia muito do dia dele, né? Se ele não dormiu bem, ele acorda muito mal. Ele precisa dormir pelo menos 8 horas por dia. E tem dia que ele vai dormir 3 horas da manhã e tem que acordar 8 horas para ir pro grupo do Matraca. Então também outra coisa que eu ia falar para vocês.
eu vou começar a passar um vídeo do dia a dia meu. Eu tô passando algumas etapas para vocês. Vocês podem ver que tem alguns vídeos meus que não estão muito legais, mas eu tô melhorando aos poucos, né, gente? Porque eu ainda não fazia esses vídeos, né, para vocês, mas tô aprendendo agora. Então vai ser uns vídeos bem legais, eu prometo. Vai ter bastante coisa legal pra gente aprender. Eu sempre vou estar passando alguma coisa sobre meu filho para vocês. Vou sempre estar conversando também com a minha filha, com vocês, pra gente estar passando experiência, que a Isa vai fazer 12 anos. Então, para ela ter uma ideia e passar algumas coisas que ela passa na escola, na sala de aula, que a gente pode tentar ajudar outras coleguinhas, né? A filha de vocês ou o filho de vocês que esteja passando por alguma situação. Então, eu vou estar sempre fazendo alguma coisinha diferente. Vou estar passando exercício físico para vocês. Hoje eu não malhei porque eu tô com o corpo todo dolorido. Porque ontem eu fiz bastante exercício fora aqueles que eu passei para vocês. Eu já tinha feito de manhã porque eu faço 2 vezes ao dia. Então eu fiquei com o corpo muito dolorido. Hoje eu não consegui fazer. Mas amanhã eu vou passar um pouquinho de exercício para vocês que eu aprendi que dá pra gente estar fazendo em casa, gente. Eu vou estar passando o vídeo para vocês de segunda a sexta, tá bom? Não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, de dar um like, de ir no sininho de notificações para você estar vendo mais vídeo. E eu agradeço, gente, pelo carinho, pela atenção de vocês, pelo tempo que vocês me cedem pra gente estar conversando. Quando eu tiver mais coisas para falar, que eu tenho muito mais coisas para falar do Davi, mas o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou fazer depois outro vídeo explicando mais coisas para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tá? Vocês podem também estar perguntando para mim, tá bom? Que a gente vai estar conversando, tá bom? Eu quero dar um grande beijo, mando um grande beijo para vocês. Um beijo. E olha, gente, eu tenho um Instagram também, tá bom? Que vocês podem estar lá no Instagram, é Pamela Leite, tá bom, gente? Aí vocês podem estar lá também me seguindo no Insta, que vocês também vai estar vendo bastante vídeos meus, fotos do dia a dia, fotos da minha casa, fotos das minhas rotinas, tá bom? Um beijo para todos, boa noite e uma boa noite de sono para vocês. Tchau, tchau!